Salve, salve, meu aluno! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da nossa queridíssima Nova Concursos, iniciando com você, meu caro, mais uma aula, mais um Top Atualidades. Os 5 temas mais importantes da semana é a nossa terceira edição em 2026. Então vamos ao que interessa já na tela, meu querido. Os 5 temas mais importantes da semana. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, é só seguir o @pergunta pro Heitor. Mas antes do professor começar a apresentar os temas, eu vou do quinto para o primeiro. O primeiro é sempre o mais relevante. Diga para o professor em nossos comentários qual é a sua cidade, qual é o seu estado, para que eu saiba de onde você me acompanha e para qual concurso você está estudando, né? É muito importante a gente ter essas informações aqui. Beleza? Agora, primeiro tema na tela. IGP-10, o Índice Geral de Preços, acelera em janeiro e acende alerta para inflação no atacado e no consumo. O IGP-10 trouxe para a gente uma preocupação, um ponto-chave do que, professor? Da evolução econômica nacional. O Índice Geral de Preços começou o ano em ritmo de aceleração, refletindo pressões simultâneas no atacado e no varejo. Em janeiro, o indicador avançou 0,29%, bem acima da variação de 0,04% registrada em dezembro, sinalizando um cenário mais desafiador para o controle da inflação no curto prazo. Professor, o que isso gera? Só para você entender, o IGP-10 ele vai gerar uma pressão sobre o atacado. E aí eu tenho o impacto no chamado IPA-10. Que é isso, professor? O índice de preço ao produtor amplo. Então, obviamente, este processo gera um efeito cascata. Segundo a análise, né, que foi feita pela FGV Ibre, este movimento vem pressionando a economia brasileira. O que isso traz à tona? Primeiro ponto, a inflação voltou a ganhar força no início do ano de 2026, tanto no atacado quanto no varejo. Os custos de produção mais altos tendem a ser o que? Repassados ao consumidor, pressionando os preços de bens e de serviços. E este cenário reforça o desafio para a política monetária, especialmente o debate sobre juros, o crescimento econômico e o controle da inflação. Então, quando a gente olha o IGP-10, este índice geral de preços, né, eu começo a perceber uma pressão sobre o governo para frear esta elevação e, de forma direta, diminuir esta pressão sobre a economia. Opa, professor, show de bola! Tá anotado. Agora, volta para a tela o meu top 4. Esse poderia ser, sem sombra de dúvida, o top 1, né? Groenlândia no centro do debate geopolítico do Ártico. Dinamarca reforça a presença militar após declaração de Donald Trump. Fora isso, né? Além da Dinamarca, eu tenho a União Europeia enviando tropas e eu tenho, o senhor Donald Trump começando as ameaças econômicas para os países que decidirem, entre aspas, protegerem a Groenlândia. Um avião da Força Aérea Real Dinamarquesa pousou no aeroporto de Nuuk, capital da Groenlândia, no fim da noite de quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Conforme relato de uma testemunha, a agência Reuters, militares desembarcaram utilizando trajes de combate, sinalizando um movimento estratégico em uma região cada vez mais sensível ao tabuleiro. Na sequência, nós tivemos os envios de tropas da União Europeia. O Donald Trump
fez uma fala muito infeliz sobre a Groenlândia, né? Dizendo que seria muito fácil tomá-la se quisesse, porque teria ali um guarda com um trenó puxado a cachorro fazendo a defesa da área. Mas, obviamente, nós temos uma questão que envolve a organização do Tratado Atlântico Norte, nós temos uma questão que envolve a geopolítica da União Europeia, e agora o Donald Trump vem criando ali as tarifas, né? Um aumento das tarifas ali na seara de 10% para os países que são aliados e estão coordenando uma ocupação militar, né, militarizando a região. O que está em jogo na Groenlândia? A importância estratégica do Ártico, né, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico. A questão sobre a soberania da Groenlândia, né, formalmente ligada à Dinamarca, mas é alvo de interesses externos, em especial hoje dos Estados Unidos da América, e o reposicionamento das forças globais em um contexto de disputa por rotas marítimas, por recursos minerais e influência política. Essa questão da Groenlândia é uma questão extremamente sensível, tá? E que pode ocasionar aí uma onda de conflito muito complexa na nossa atual conjuntura. Anotou? Agora, se você estiver vibrando igual o professor, deixa o seu like, né? Deixa um comentário aí pra gente saber que você tá gostando. É a terceira edição do nosso 5 temas mais importantes de atualidades de 2026. Agora, top 3. Chegamos na meiuca, literalmente. Irã acusa Trump de violar o direito internacional e leva a denúncia à ONU, né? O Irã que está passando por uma das suas maiores ondas de protestos de todos os tempos. Professor, corte de energia, corte do sinal de internet. O Irã está passando por uma onda de protestos que nós não vimos há muito tempo, né? Já se fala aí em mais de 2.000 mortos neste protesto. O embaixador do Irã nas Nações Unidas, o Amir Sayed Iravani, acusou o presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, de violar o direito internacional após uma publicação na rede social, Truth Social, na qual o líder norte-americano incentivou os iranianos a continuarem protestando e a tomarem o controle de suas instituições. Olha que situação. Esta fala do Donald Trump reacende a questão da autonomia de países, né? Ah, professor, mas ali eu tenho uma ditadura, né? É um regime tirano. Há mais de 30 anos do Ayatollah Ali Khamenei, tudo bem, esse é um ponto para a gente pensar, mas claramente, quando há esse tipo de incentivo, a violência tende a aumentar muito, e isso não é bom para ninguém, né? Eu tenho muito confronto, eu tenho muita morte, e a morte, ela é preocupante. O presidente do Irã, né, deu uma declaração bastante forte nesse final de semana, né, na qual ele foi muito direto, né? Ele se posicionou contra esta intervenção externa. E aí o presidente, o Massoud Pezeshkian, afirmou que qualquer agressão contra o líder supremo do país, o Ayatollah, o Ali Khamenei, será considerada, né, uma guerra total contra o Irã. Então, nós temos um cenário muito perturbador nesta geopolítica do Oriente Médio, né? A denúncia formal feita à ONU, a carta chegou ao Antônio Guterres, né, que é o secretário-geral, chegou ao Conselho de Segurança, né? Então, o Iravani está se posicionando muito contra esta pressão norte-americana aí, né? E este incentivo aos conflitos, né? Aos protestos para tentar derrubar o regime iraniano. Professor, acabou? Claro que não. Agora, meu querido, o top 2, que poderia ser o top 1, e de novo Trump está na pauta. Delcy Rodrigues reafirma a autoridade na Venezuela em meio à polêmica com Trump. A presidente encarregada da Venezuela, era vice de Maduro, tá? Uma chavista, Delcy Rodrigues, declarou de forma enfática
que o governo venezuelano, que está no comando do país, em uma resposta indireta às recentes provocações do presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, né? Como assim, professor? Olha que situação. Em um discurso transmitido pela emissora estatal venezuelana, a VTV, a Rodrigues afirmou que observou caricaturas circulando, né, em algumas plataformas, como a Wikipédia, sobre quem realmente mandava na Venezuela e ressaltou que aqui há um governo que manda na Venezuela. Há uma presidenta encarregada e um presidente refém dos Estados Unidos, disse a Delcy, referindo-se ao líder político que foi deposto, Nicolás Maduro. Então, a fala do Donald Trump, a postagem no Truth Social, né, toda aquela questão de que os Estados Unidos poderiam estar à frente desta organização, estaria à frente da Venezuela, cai por terra e ela se posiciona contrário, dizendo que quem manda ali é ela. Então tá aqui, né, uma situação bem complexa. A mudança de regime não ocorreu, vai mudar o petróleo, mas não sei até que ponto isso é benéfico efetivamente para a Venezuela, né? Teria que se tirar todos, inclusive ela, e convocar aí um processo eleitoral para a escolha de um novo presidente, para ter uma mudança significativa, mas por enquanto nada mudou. Só trocou de cadeira. Saiu o Maduro, entrou a sua vice. E para fechar o top 1 da semana, não poderia ser outro, né? Mercosul e União Europeia selam histórico acordo de livre comércio após 26 anos de negociações. O Mercosul e a União Europeia assinaram no sábado, 17 de janeiro, em Assunção, no Paraguai, um acordo de livre comércio considerado um dos mais relevantes da geopolítica econômica contemporânea. O tratado cria uma área de integração que reúne 720 milhões de pessoas e movimenta um PIB combinado de 22 trilhões de dólares, consolidando uma das maiores zonas econômicas do planeta. Sem sombra de dúvida, um acordo histórico, é a primeira vez na história mundial que um bloco subdesenvolvido e um bloco desenvolvido se unem, né? O Mercosul sub, a União Europeia desenvolvida, para ter uma área de livre comércio, né? A negociação que se estende desde 1999 trouxe algumas questões e tem alguns impasses que marcam este processo. A abertura de mercados agrícolas e industriais, padrões ambientais e trabalhistas, compras governamentais, propriedade intelectual e serviços. Então, obviamente, nós temos aí um problema estrutural. Na reunião formal, o presidente Lula não esteve, então isso é um processo, mas a Ursula von der Leyen passou, né, e teve uma reunião um dia antes com o Lula, porque ele não poderia estar em Assunção, né? Os outros líderes ali estavam, então é um marco para a geopolítica, para a economia global, ok? Gostou? Então deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação, toda semana sobe o nosso Top Atualidades. Agora, aquele print. Printou? Marca o @Nova Concursos, o @Pergunta pro Heitor e vamos juntos facilitar o estudo de atualidades para você. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.